Bom, então eu vou falar aqui sobre o material que eu disponibilizei, né, a respeito do Ernest Hemingway e também a atividade, né. Então, eu vou começar mostrando o material, tá bom? E depois eu falo sobre a atividade. Então, aqui nesse segundo item aqui, né, tem o vídeo do programa Literatura Fundamental, que é uma entrevista com esse professor Daniel Puglia, falando sobre um romance chamado Adeus às Armas, né? Daí depois tem um artigo do Moacir Scliar, né? Que é um escritor brasileiro, né? Falando sobre o Hemingway. É uma apresentação bem geral, assim, a respeito do autor e da obra, né? Depois aqui, nessa pastinha, eu coloquei os contos completos, que são arquivos em PDF, né? Que eu baixei ali daquele site Lê Livros, né? Então, esses contos completos, eles estão divididos em 3 volumes, né? Sendo que, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem alguns deles, acho que o segundo e o terceiro, que tem uma letrona enorme, né? Tá vendo? Ou seja, embora tenha muitas páginas, né? Os contos, cada um dos contos não é tão longo assim, né? Bom, daí voltando lá, coloquei também o romance O Velho e o Mar, que é o último, que também acontece isso, né? Ele tem 247 páginas, só que a letra é enorme, né? Então, na verdade, esse romance ele é relativamente curto, né? Aliás, até tem gente que considera que ele seja uma novela, assim, ou, ou seja, uma narrativa cuja extensão é intermediária entre o conto e o romance, né? Então é essa obra aqui que é a última obra do Hemingway que vai ser bastante abordada pela crítica, né? Então, em todos esses textos, ou na entrevista, esse romance O Velho e o Mar, ele é mencionado, né? Que é o último. E esse aqui é o primeiro, né? O Sol Também Se Levanta, que também eu baixei do site Lê Livros. Lá no site Lê Livros também também tem outras obras, tá bom? Caso vocês tenham interesse, né? Outras obras do Hemingway. Daí aqui tem os artigos da editora Entre Livros, né? Daquele livrinho que eu tô usando para falar praticamente de todos os autores, né? Esses principais assim. São 2 artigos, sendo que um deles é do próprio Daniel Puglia, né? Que é aquele professor que aparece no programa, né? E aqui tem um outro artigo do Jonas Lopes, que é um jornalista da área cultural. Daí eu selecionei 3 contos, né? Daqueles lá, eu selecionei 3 contos. E, bom, eu reli, né, recentemente esses contos e assim, eles são bastante impactantes, né, na minha opinião. Talvez até causem uma certa polêmica, né? E, mas enfim, é interessante que vocês conheçam pelo menos a obra do Hemingway, né? E
qual é o estilo que ele cria, né? Então, a atividade é a seguinte, ó. Deixa eu, deixa eu pegar aqui na pasta, que fica maior, né? Bom, a atividade é assim, ó. Leia os contos selecionados pelo professor. São 3. Lá no Michigan, Acampamento Índio e Colinas como Elefantes Brancos. E veja o material disponibilizado no Moodle de apresentação do autor e de sua obra. Ou seja, daquilo que eu mostrei, é evidente que vocês não precisam ler todos os romances e contos que estão lá, né? Não daria tempo. Mas é um material de apresentação, né? Além dos vídeos e textos do tópico 9, a parte 11 do arquivo do ciclo da literatura norte-americana, último tópico do Moodle, também traz informações sobre o escritor. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, nesse último tópico do Moodle, a parte 11, né, vai falar sobre o Hemingway. E também vai falar sobre esse autor O'Neill, que é um autor bastante importante, escreveu peças de teatro. Né? Sobre o Hemingway, a parte que fala mais especificamente dele é o final do capítulo. Né? É o final do capítulo. Essa parte aqui, ó, o item 5, né? Daí vai falar sobre o Hemingway, a trajetória dele e tal. Assim, cada autor, né, crítico, vai ter uma visão um pouco diferente, né? Se vocês observarem, por exemplo, esse artigo aqui, o último artigo da Interlivros, vai falar que tem um conto muito conhecido do Hemingway que também foi transformado em filme, né? Que se chama As Neves do Kilimanjaro, que é um As Neves do Kilimanjaro, que é uma montanha, né? Um, então, esse autor, Jonas Lopes, vai falar desse conto como sendo um conto ruim, né? Enquanto que o Spiller parece que não acha isso, né? Ele do ciclo da literatura norte-americana, né? Ele vai falar da simbologia que tem no conto, enfim, embora todos eles considerem o Hemingway um escritor muito importante, tem algumas obras que são mais ou menos valorizadas dependendo do crítico, né? Bom, enfim, voltando aqui. Então tem todo esse material ali, né? Depois, analise um dos contos, buscando relacioná-lo com os aspectos temáticos e formais apontados no material de apresentação do autor como sendo característicos de sua obra. Essas características mais gerais, todos eles apontam mais ou menos as mesmas características temáticas e formais, né? No episódio do programa Literatura Fundamental da Univesp TV sobre Hemingway, o professor Daniel Puglia disse que a escrita dele é como um iceberg, ou seja, o que aparece no texto é apenas a superfície de algo muito maior. 90% das informações do contexto o leitor tem que supor. O leitor tem que atribuir significado para aquilo. Isso daqui são as próprias palavras do professor Puglia. Isso daqui está por volta de 7 minutos do vídeo, né? Sendo assim, no conto escolhido, procure discorrer também a respeito desses 90% do significado que estariam abaixo da superfície do texto.
Então, vocês precisam escolher só um dos contos, né? Um desses três aqui, ou caso prefiram, né? Caso vocês não tenham gostado de nenhum desses, podem escolher outro conto do Hemingway, né? Lembrando que eu coloquei ali, disponibilizei ali os, os contos completos, né? Ou todos os contos do autor, né? Ou ainda, se vocês preferirem, podem escolher um dos romances. Pode ser o Velho e o Mar e também O Sol Também Se Levanta, que são os dois que eu coloquei aqui, né? Ou pode ser algum outro, se vocês quiserem, tá bom? Observações são basicamente as mesmas, né? A atividade pode ser feita individualmente ou em grupos de no máximo 4 alunos. Pode ser apresentada por escrito ou em arquivo de áudio ou vídeo. O envio deve ser feito para o e-mail fabiodf71@yahoo.com.br e o prazo de entrega é até o dia 24 de outubro, ou seja, eu também tô dando um mês e meio, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Então é isso. É, basicamente para esta semana, né, que é a última da literatura norte-americana, era isso que tinha para ser dito, né? Ou seja, a gente não precisa fazer o encontro virtual amanhã, né? A não ser que vocês queiram, a não ser que vocês tenham dúvidas e queiram, né? Eu pretendo ainda fazer mais um vídeo falando sobre os autores que não foram contemplados nesse nessa reformulação da disciplina, na retomada das aulas remotas, né? Só falando assim, dando uma pincelada geral, né? Para o caso de vocês terem interesse depois de lerem as outras obras, tá bom? Então, basicamente, por hoje é isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo aí vocês entrarem em contato caso tenham dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.